Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio 139 desse podcast falando sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, iTunes, Spotify, Deezer ou do sofá onde você vai assistir os playoffs. Eu sou Danilo Batista, seu host mais uma semana de volta, em um ano novo, mas ainda falando da temporada velha. Tenho a presença para a gente começar a encaminhar o fim da temporada dos Steelers, de Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes, independente do horário que eles vão estar escutando esse programa. Realmente, teremos que ver do sofá os playoffs, infelizmente, mas fazer o quê, não? Um ataque desse simplesmente não merecia ir para a pós-temporada. Então, vamos embora, porque eu sempre falo que tem muita coisa no programa, mas hoje realmente tem muita coisa. Pois é, rapaz, era para ser um programa super tranquilo, só pra gente falar de um último jogo de temporada que as pessoas nem estão mais afim muito de ouvir, mas por obrigações contratuais desse podcast, contratos de alma, de espírito, estamos aqui para falar do nosso primeiro tópico de hoje: Pittsburgh Steelers 10, Baltimore Ravens 28 em Baltimore, nossa saideira, semana 17. A gente precisa sim, Germano, falar desse jogo, falar de destaques da partida. Eu queria que, como a gente teve essa derrota, e também pra gente terminar em notas positivas a temporada, eu queria que você começasse dando destaques negativos desse jogo. Perfeito, Danilo. Tem vários, né? Mas vamos lá. Eu vou começar com as faltas, tá? Especialmente da nossa linha defensiva. O TJ Watt e o Bud Dupree várias vezes se adiantaram, enfim, cometeram offside em situações que simplesmente eles não poderiam ter feito isso. Situações que eram terceiras para 8, que viraram terceira para 3, terceira para 10, que virou terceira para 5 e por aí vai. É aquele negócio, naquela ânsia de chegar no quarterback, eles acabaram pulando um pouco mais cedo e aí a juizada não perdoou, né? Então, meu primeiro ponto negativo fica aí para as faltas da equipe. E só assim, uma informação para os ouvintes: os Steelers terminaram o ano como uma equipe extremamente faltosa. Se eu não estou enganado, foi a equipe que mais cometeu faltas, que mais teve jardas, que mais perdeu jardas através de faltas na temporada. Mas aí eu confirmo a informação e depois digo direitinho para vocês. Pois é, além de faltas, eu queria mencionar turnovers ou lances que acabaram gerando turnovers. Vou colocar isso aqui na figura de duas pessoas. A primeira delas é Jordan Berry, porque o que ele fez nessa partida, aquela bola que nunca saiu, não existe. Você não pode fazer um negócio daquele. Gerou uma posição de campo inimaginavelmente boa para Baltimore, que gerou um touchdown. Sem aquele lance ali, naquele lance o jogo estava bem próximo até. Sem esse lance e sem o próximo que a gente ia mencionar, pelo menos o jogo ia ficar parelho. Não quero dizer que o Steelers ia ganhar o jogo com certeza, mas o jogo ia ficar parelho. Se você somar esse lance de Berry com o fumble e o safety de Rodgers, aí o Steelers perdeu completamente o jogo. O próprio Tomlin disse que é o tipo de lance que não pode acontecer e partidas são perdidas assim e foram perdidas assim. Era um time que precisava vencer se quisesse ia ter chance de ir aos playoffs, não ia ser suficiente, porque afinal o Titans ganhou o jogo deles, mas você precisa dar a chance para você mesmo de resolver a partida. Não foi o que aconteceu. Exatamente, Danilo, exatamente. Principalmente o fumble sofrido pelo Devlin Hodges foi assim, uma questão que não pode acontecer. Simplesmente não pode acontecer. A gente viu que no lance anterior ele teve uma jogada muito boa no que ele se livrou do rusher e conseguiu completar o passe, mas nesse lance ele acabou sendo atingido pelo blindside dele. Ele até notou que o rusher estava vindo, mas não deu tempo de recolher a bola. E como ele estava com a bola exposta, o jogador dos Ravens simplesmente conseguiu forçar o fumble. Então, assim, são esses erros que não podem acontecer. Tudo bem que a temporada acabou, tudo bem que ano que vem, se Deus quiser, o Big Ben volta para a gente poder ter uma temporada melhor, só que esse tipo de coisa não poderia ter acontecido, mas aconteceu. Eu fico mais tranquilo, entre aspas, eu fico menos puto, na verdade, porque mesmo que tivéssemos ganho o jogo, não adiantaria de absolutamente nada, já que o Tennessee Titans ganhou do Houston Texans, então assegurou
assegurou a sexta e última vaga nos playoffs da AFC. Agora tenha certeza que se a gente tivesse perdido o jogo e os Texans também tivessem perdido o deles, eu estaria extremamente puto. Porque você perdeu uma vaga nos playoffs por pura, digamos assim, incompetência sua no último jogo, precisando apenas de uma vitória contra os reservas de Baltimore, seria o cúmulo, sinceramente. Isso acabou que a gente perdeu a vaga nos playoffs por causa dos outros 2 jogos que tava com a vaga ali na beirola que a gente não pegou. Mas, enfim, tinha que ter ganhado esse jogo. Também era uma ótima oportunidade. Ainda no Rodgers, o problema de que ele não jogou, basicamente. 25 tentativas de passe, 9 passes completos, é nada. Teve drop, teve. Outro problema que eu tenho pra mencionar aqui são drops de 2 dos os wide receivers mais experientes do time, é o James Washington e o Juju, apesar de muito novos, são os mais experientes, e eles não apareceram para jogar, o que gerou essa quantidade pífia de passes completados. 9/25, bicho, não existe. Simplesmente não existe. E aí você não dá condições pro teu ataque de andar. Se o teu quarterback não tá completando nada, o outro time já sabe que ele pode ir aos poucos afrouxando a marcação e apertando pro jogo corrido, porque muito provavelmente você vai ter que tentar um pouco mais de jogo corrido para ver se entra. Quando o Baltimore abriu mesmo no placar, aí é que ficou fácil para eles mesmo. Eles não precisavam mais esforçar muito, porque sabia que os Steelers ia ter que lançar muito a bola se quisesse ter alguma chance. Então, depois de 3 vitórias seguidas, mantendo o time vivo, Devlin Hodges teve 3 derrotas seguidas e acabou com as chances da equipe. Ok que é o quarterback 4, mas o próprio jogador não acompanhou o seu próprio nível, sabe? Ele começou num nível e caiu, foi para outro. Mason Rudolph pelo menos teve as concussões, as lesões para explicar. Rodgers nem isso. Sim, exatamente. O Rodgers, ele, digamos assim, virou um patinho feio, né? Isso. Infelizmente aconteceu, assim, no começo da temporada, ou melhor, vamos dizer, na metade da temporada, existia muita expectativa sobre o Rodgers, sobre o Duck, que ele pudesse levar a gente para os playoffs, e por alguns jogos até eu acreditava nisso, porque realmente ele estava até jogando bem, ou melhor, pelo menos não estava perdendo jogos. Só que, como você falou, nessas últimas 3 partidas, ele acabou não aguentando a pressão, e isso aí foi um fator determinante para a gente perder essa vaga. Tivemos confrontos diretos contra o Bills, por exemplo, que a gente acabou perdendo, onde a gente não poderia perder, tá? Então fica a experiência. Ano que vem vai ter uma disputa muito forte entre o Rudolph e o Duck pela vaga de quarterback reserva. Eu diria que tá uma disputa aberta, apesar do Rudolph ter acabado a temporada por cima, porque realmente jogou bem esse último jogo contra Baltimore, até a lesão dele, mas isso só demonstra que sem o Big Ben a gente tá lascado, que não dá que é muito difícil encontrar um quarterback, não digo nem um franchise quarterback, mas pelo menos um quarterback acima da média que consiga não perder um jogo. A gente vê vários times aí na NFL, tipo o Bears, por exemplo, que simplesmente tem uma defesa muito boa feita a nossa, mas que não avança porque não tem quarterback. Então, temos que dar graças a Deus do Big Ben não ter se aposentado ainda, de ainda ser nosso quarterback, de ainda atuar no nível bom e rezar que ele volte temporada que vem. Simples assim. O meu último tópico negativo que eu listei dessa partida aqui é a nossa linha defensiva, mas não a parte de edge rushers, a parte de inside DL mesmo. Antes do jogo começar, e assim que ele começou, a gente sabia que tava muita chuva em Baltimore. Isso significa que é um pouco mais difícil de passar a bola, principalmente no inverno, tá? A bola fica escorregadia, no inverno ela já é mais dura, então você sabe que o time vai vir com muito jogo corrido. Um Baltimore sem Lamar Jackson, sem Mark Ingram, com Robert Griffin como quarterback e o Gus Edwards, Justice Hill, você sabe que ele vai correr muito mais do que passar. Então a sua expectativa é travar melhor o jogo corrido e força o RG3 a te ganhar no braço. Mesmo assim, o time permitiu 44 carregadas para 223 jardas. Se você tem um adversário que tá uma previsão muito maior de corrida, você para as corridas, tá? É simples assim. Você tem que lotar o box para parar a corrida. E aí, pelo menos, jogadores fora da DL, que são acostumados a parar a corrida, até que apareceram.
Mike Hilton tem essa disputa pela vaga de níquel. Mike Hilton é um jogador mais de blitz, mais de tackle, e o Cam Sutton é um jogador mais de cobertura. Se esse for um jogo muito mais de corrida, Mike Hilton foi mais exigido e apareceu bem. Mas os jogadores que normalmente estão ali para parar a corrida, Vince Williams, por exemplo, não foram efetivos. Então a gente cedeu muita jarda corrida para esse Baltimore Ravens. Também temos que levar em consideração que o jogo terrestre de Baltimore é muito bom. É muito bom. Tudo bem que não era o time titular, o Lamar Jackson não jogou, o Mark Ingram não jogou, enfim. Mas, querendo ou não, a essência é a mesma. A gente sabia o que eles iriam fazer, mas vamos ser sinceros, Danilo, parar o jogo terrestre é muito mais difícil do que parar o jogo aéreo, na minha opinião, pelo menos. Mesmo que você saiba que o outro time vai correr com a bola, é muito mais difícil parar um running back correndo com a bola do que um wide receiver de receber um passe, digamos assim. Até porque a defesa cansa. A defesa cansa muito mais quando é jogo terrestre. Então, aquele negócio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não adianta. E os Ravens sabem muito bem fazer isso. Eles entraram no jogo sabendo o que eles tinham que fazer, sabendo que a vitória viria com o jogo terrestre, e foi justamente isso que eles fizeram. Não é à toa que os Ravens bateram o recorde do Patriots de 78, sendo a equipe que mais correu com a bola, ou melhor, que mais conquistou jardas terrestres em uma só temporada. Então, assim, a gente tá falando de um recorde que era de 78, onde o jogo terrestre era a principal arma dos ataques. E os Ravens conseguiram bater esse número agora em 2019, onde o jogo aéreo é a principal válvula de escape dos times, da grande maioria dos times, digamos assim. Então, mesmo que o Lamar Jackson não estivesse jogando, mesmo que o Mark Ingram não estivesse jogando, eu realmente consigo entender o porquê a gente sofreu tanto contra esse belíssimo jogo terrestre de Baltimore, até porque o RG3, assim, claro, ninguém tá no mesmo nível do Lamar Jackson nessa temporada, mas é um cara móvel, é um cara que tem características similares ao Lamar Jackson. Então, assim, a diferença em estilo não foi muita, digamos assim. Então, eu tô apenas querendo dizer que eu compreendo a defesa ter ido mal contra o jogo terrestre. Afinal de contas, é muito mais difícil de você parar um jogo terrestre com um jogo aéreo, e Baltimore é uma equipe feita e planejada para isso. Basicamente isso. Então, fico triste com esses números, claro, mas também não acho que seja nada digamos assim, que deva nos preocupar para a temporada que vem, tá? É uma coisa que eu acho que pode ser corrigida sim. Esse draft aí, apesar de termos poucas escolhas, talvez venha alguns jogadores que possam ajudar nesse quesito, que alguns podem sair, enfim, mas eu acho que para a temporada que vem isso aí não deve ter tanta importância, apesar de que os Ravens provavelmente não vão se afastar muito desse estilo de jogo terrestre. É isso, e fica também o registro que fomos varridos pelo Ravens nessa temporada, né? Uma derrota em Pittsburgh e uma derrota em Baltimore. Pode abrir o bloco de positivos, por favor, vamos voltar a mostrar amor por esse time. Cara, é difícil você dar pontos positivos nesse jogo, pelo menos em minha opinião, porque não foram muitos, realmente não foram muitos. Rapaz, vamos lá, o TJ Watt, pelo fumble dele, tá? Ele teve um impacto considerável no jogo, tanto que ele foi agraciado aí com a questão que nós vamos comentar daqui a pouco. O TJ Watt foi um ponto negativo. O Chris Boswell também, na minha opinião, foi um ponto negativo. Ele teve uma temporada muito boa. Inclusive, talvez ele seja o Comeback Player of the Year dos Steelers, né? Na nossa premiação mais à frente, na intertemporada. Talvez ele ganhe, também teve uma partida boa. Mas, tirando esses dois, sinceramente, eu não consigo destacar mais ninguém. Pelo menos não como ponto positivo. Talvez o Mason Rudolph, que entrou bem, mas realmente foi um jogo que nesse quesito deixou a desejar. Tá, deixa eu passar então pelos meus destaques positivos aqui. Claro que TJ Watt é um destaque positivo, tá no hall da fama de jogadores inquestionáveis nesse programa, jogadores constantemente elogiados, aliás, não inquestionáveis. O Mike Hilton, como eu já mencionei antes, apareceu para um jogo que era com as características dele, tá? Tackle for loss, QB hit, sack, então ponto positivo para Mike Hilton. Mais uma interceptação para Joe Hayden, veteranaço e continua comandando essa defesa dos Steelers. Do que deu para salvar de jogo aéreo, Deontay Johnson comandou o grupo de recebedores, tá? Não foi uma performance estelar, mas tava lá, são 7 passes
passes, 4 recepções, 54 jardas. Apareceu, de certa forma, algumas recepções até muito bonitas, uma dele pertinho da sideline. É memorável quando você vê os melhores momentos do jogo. Quem comandou o ataque terrestre também, Benny Snell, foi exigido e apareceu, 18 carregadas de 91 jardas e um touchdown. Pena que o Steelers parou de correr quando ficou muito atrás do placar, devido aos erros que a gente já mencionou antes. E tem um destaque que tá neutro, mas tá quase positivo. Devin Bush, foram 12 tackles na mesma partida, isso é muito tackle, tá? Pro ouvinte que não tem muita a referência, 12 tackles é muito tackle, um jogador só 11 solo, então sem muita ajuda, só que teve uma interceptação na mão dele que ele dropou, que ia mudar a situação do jogo, que precisa ser mencionada também. Danilo, eu tenho um ponto negativo, que é o seguinte, eu esqueci de comentar. Cara, é impressionante como o Negão tem dificuldade com o desafio, porque no começo do jogo, o Deontay Johnson fez uma recepção na endzone que, ou melhor, ele recebeu uma bola na endzone e a juizada disse que ele estava fora, mas que, na minha opinião, vendo o replay, ele estava dentro. Assim, isso pelo menos já seria suficiente para o Negão mandar a flanela vermelha, né? Vai que eles olham no replay e mudam de opinião. Era, assim, uma jogada muito clara para ser desafiada, que a chance de reversão da marcação de campo era boa, ainda mais sendo um touchdown. Então, ninguém entendeu porque o Tomlin não jogou a flanela vermelha. Mas até aí tudo bem, né? Ele pode não ter tido tempo do pessoal avisar ele sobre o replay ou algo do gênero, mas a gente ficou com essa pulga atrás da orelha. E, para completar a situação, a questão toda, no final do jogo, o Tomlin me faz um desafio que, sinceramente, não tinha razão nenhuma. É cada coisa. E o pior é que nas jogadas anteriores ele poderia ter pedido um tempo que seria muito beneficial pra gente. Ele não pediu, eu inclusive achei que ele queria guardar esses tempos, mas logo em seguida ele jogou a flanela numa jogada que não tinha nada a ver. Então fica aí o destaque negativo, entre aspas, para a relação do Negão com os desafios, porque é realmente uma questão, assim, é uma situação muito, muito diferente, é muito até engraçado, chega até a ser engraçado para alguém que vê de fora. Pra gente não, pra gente é doloroso. Mas pra quem vê de fora chega até a ser engraçado, porque a gente sabe que o Tomlin é um ótimo técnico, um ótimo coach, mas se tem um aspecto que é ruim, se tivesse que apontar um, eu diria que é justamente como ele lida com os desafios. Exatamente. Enquanto você falava, eu lembrei de um aqui. Nossa comissão técnica defensiva, acho que vale mencionar. O esquema de ataque do Ravens, eles não mudaram tanto isso pro RG3, é muito baseado em option, ou seja, o quarterback recebe o snap, o running back encosta e ele vai analisar o que é que está acontecendo. Se tiver abertura pelo meio, ele entrega a bola, deixa o running back correr, senão ele fica com a bola e vai para a tentativa de passe, ou ele mesmo corre e tal. Então o Steelers começou o jogo mandando muita pressão o tempo inteiro, tanto o TJ Watt quanto o Bud Dupree, a única função deles era vai atrás do quarterback, tá? Isso acabou resultando em sack. O TJ Watt teve um, o Bud Dupree não teve nenhum, mas 2 QB hits. E 2 QB hits também do Watt. Então o tempo inteiro esse esquema de pressão. Mas aí, Baltimore já é um time que está acostumado com isso, começou a comer a DL dos Steelers com farinha, abrindo espaço para todo lado e as corridas entrando. Era de se esperar que você fosse analisar e dar uma segurada também. Pô, se a minha pressão constante não tá dando certo, deixa eu pelo menos um pouquinho, dar uma ajudada aqui no meu jogo corrido, pra ver se eu volto a equilibrar as coisas. O Steelers manteve o esquema de pressão o jogo inteiro. Se era pra ver se o Ravens reagia de outra forma, eu não sei. Isso não é nem um ponto positivo, nem um negativo. É só que eles avaliaram o esquema do Ravens como sendo recheado de option e mantém a defesa contra a option o tempo inteiro. É mais uma constatação do que uma crítica ou elogio. Mas enfim, a gente já falou demais desse jogo, acabou. Esse foi a semana 17, os Steelers com sua campanha 8-8 não classifica aos playoffs. A última vaga ficou com o Tennessee, como a gente já citou. Então, vamos em frente. O nosso próximo assunto é a entrevista de Mike Tomlin. Foi dada dias depois da partida, ainda preparando, porque o Tomlin ainda tem mais uma coletiva a dar antes de, entre aspas, encerrar a temporada. Mas alguns tópicos interessantes foram mencionados. O primeiro foi sobre a situação de Mason Rudolph, de lesão. Ele saiu durante o jogo contra o Jets. Ele já tinha entrado no meio do jogo contra
Ronald Jett saiu nesse jogo também, e a lesão deu a impressão de ser um pouquinho mais séria do que se esperava, né? Ficaram com medo até de ter dado uma pinçada, uma comprimida na aorta, que é a artéria mais importante do corpo humano, então grande preocupação com o Mason Rudolph. Exatamente, Danilo, exatamente. Foi uma lesão, assim, eu não sou nenhum especialista na área, mas pelo que eu estava lendo, foi uma lesão um pouco diferente no ombro, porque geralmente é uma lesão mais externa, e a dele não, a dele foi uma lesão mais interna. Então por isso é que alguns tecidos, alguns órgãos, algumas veias ficaram comprometidas, ou melhor, poderiam ficar comprometidas caso ele continuasse a jogar. O Rudolph estava jogando bem no jogo, tá? Ele estava jogando bem, e realmente ele sair naquele momento deixou todo mundo perplexo, ainda mais pela volta do Devlin Hodges. Então naquele momento a gente já sabia que tinha sido uma coisa mais séria, mas realmente ninguém imaginava que tinha sido algo desse patamar. Então graças a Deus o staff médico notou que podia ser uma coisa mais séria e tirou ele do jogo. Esperar que ele se recupere aí para a próxima temporada. Não parece ser uma lesão que vá o impedir de jogar no ano que vem, graças a Deus, ainda mais porque ele não agravou mais ainda essa questão, mas realmente ele nos deu um grande susto. E é como eu falei, foi uma lesão extremamente diferente. Esse tipo de lesão geralmente costuma ser mais externa, e a dele, ao contrário, foi de uma forma mais interna. Inclusive, tanto não preocupa para a próxima temporada que Mike Tomlin, na própria entrevista, disse que ele conta com Rudolph como quarterback 2 em 2020. Além do Rudolph como 2, ele também já informou que vai acompanhar o desenvolvimento de Devlin Hodges durante a off-season, ver até onde ele pode chegar, o que dá para aproveitar do jogador como provável quarterback 3. Já tinha algumas dúvidas se teria acabado o momento desses dois com os Steelers, mas a expectativa é que os três, Ben Roethlisberger, Mason Rudolph e Duck Hodges, voltem para a temporada que vem. Até esse momento, a grande disputa tá na posição de quarterback 4, mas que nem é uma posição real, é só vaga de treinamento em playoff / practice squad. Já falando de montagem de elenco do ano que vem, a prioridade, como a torcida espera e pede para que seja, de acordo com Mike Tomlin, será a renovação de Bud Dupree. Os Steelers têm a opção de dar uma franchise tag se não conseguir negociar contrato com o jogador até abrir a free agency. A free agency abre em março, então fica também a dúvida de como é que o Dupree vai ser avaliado em termos de posição. Ele é listado pelos Steelers, ele é listado em votações de Pro Bowl, em votações de All-Pro como outside linebacker, e isso, em termos de tag, não existe diferenciação entre outside e inside, então ele ficaria como linebacker. Só que edge rushers são tradicionalmente defensive end aos olhos da liga. A franchise tag de defensive end é uns 19 milhões e pouco. A de linebacker é 16. Para um time que está tentando economizar cada milhão possível, se eles conseguirem manter a designação de Dupree como linebacker, pode ser favorável para os Steelers. Isso me lembra uma situação dos anos atrás do Jimmy Graham. Não sei se você vai lembrar, Danilo, que ele estava brigando. Com certeza. Lembra, né? Ele estava brigando porque ele é tight end, sempre foi tight end, mas era um tight end recebedor. Ou melhor, é um tight end recebedor. Teve anos muito bons em New Orleans e por aí vai, mas uns anos atrás, quando queriam aplicar uma tag nele, uma franchise tag, ele entrou com, assim, uma petição, um protocolo, digamos, junto à NFL, através da NFLPA, porque ele queria ser tratado como um wide receiver. Existia uma diferença também grande entre as franchise tags de tight end para o wide receiver, e ele estava dizendo que como ele se alinhava muito wide, ele tinha mais características de wide receiver do que de tight end, que ele deveria, se fosse tagado, digamos assim, se dessem a tag nele, que ele deveria ser tratado como wide receiver. Então, fica aí a lembrança. Eu lembro que desse caso não deu em absolutamente nada. Entenderam que ele era um tight end. Então, na verdade, Danilo, tu lembra se deram a tag nele ou se ele renovou? Enfim, eu não tô lembrando, mas eu acho que foi tag. Cara, eu lembro que um dos fatores para manter ele na tag de tight end era que a bio dele no Twitter era tight end
end do New Orleans Saints. Perfeito. Ou seja, ele se via como tight end, apesar de jogar muito mais como wide receiver. Aqui tá dizendo que ele recebeu realmente a tag, um arbitrator, que seria o quê? Um mediador, imagino eu, entendeu que ele seria, na verdade, tight end para efeitos de tag. Deixa eu só ver uma coisa aqui, Danilo. Não vou nem tirar isso na edição, que eu quero ver uma coisinha aqui. Me deu um pequeno interesse aqui no Twitter do Bud Dupree. O valor de tag. O valor de tag esse ano, só para o ouvinte ter a noção, de wide receiver é 18,5 milhões. De tight end é 11 milhões. A diferença é grande. É uma diferença significativa. Olha, para tristeza da nação, eu acho que o Bud Dupree recebeu umas recomendações, uns conselhos do Jimmy Graham, porque aqui na bio dele só diz que ele é um Steeler, apenas isso, não diz qual é a posição não. Não, mas falando sério, eu vou ser sincero, Danilo, eu acho que não vamos ter muito problema com isso não, porque todo mundo trata o Dupree como linebacker, tá? Realmente, ele pode atuar muito na linha, mas todo mundo trata aqui nos Steelers ele como linebacker. Eu tenho certeza que, até porque o depth chart dos Steelers sempre mostrou ele como linebacker. Então, eu tenho certeza que caso essa discussão venha a existir, que ocorrerá igualmente ao Jimmy Graham. Eu acho que vão entender que o Dupree é sim um linebacker, apesar de que nessa temporada que passou, ele realmente caiu bem menos na cobertura, mas de qualquer modo eu vejo ele como linebacker, não vejo ele como um DE propriamente dito. Exato, até saindo, apesar dele estar perto da linha, ele não se posiciona com apoio da mão do chão, que é tradicional de um defensive end, é muito mais aquela saída em pé, só com 2 apoios, então essa não é uma discussão muito grande não, ele é realmente um linebacker. Talvez a NFLPA possa interceder nesse caso aí a favor do jogador, mas não deve ser grande problema. Uma coisa que não só não deve ser grande problema, como é um alívio para a torcida do Steelers, Artie Burns já declarou que está de malas prontas, e a mala no caso dele era um saquinho preto, era literalmente um saquinho preto de lixo, ele tacou as coisas tudo dentro, já se empirulitou de Pittsburgh, não deve mais ser jogador dos Steelers, estamos livres deste problema, Germano. Danilo, vou ser muito sincero, eu sinto pena dele, eu de verdade sinto pena e vou explicar o porquê. O Artie Burns, ele nunca deveria ter sido escolhido de primeira rodada, tá? Isso eu acho que é fato. Todos nós lembramos, ou pelo menos a grande maioria lembra, quem acompanhava na época do draft dele, que os Steelers estavam prontíssimos para pegar o William Jackson III, que foi para os Bengals uma escolha antes. Inclusive, ao que tudo indica, os rumores informam que a gente estava em ligação com o William Jackson III, a gente estaria conversando com ele por telefone, quando chegou a notícia que os Bengals iriam escolhê-lo na nossa frente. Então, a reação na hora de todo mundo foi que os Steelers entraram em pânico, que o jogador que eles queriam, que era William Jackson III, na posição que eles queriam, que era um cornerback, acabou de sair uma pique antes. Então, a impressão que todos tiveram foi que os Steelers entraram em pânico e escolheram o Artie Burns meio que de susto, já que teoricamente era o próximo jogador no draft board deles na posição de cornerback. Foi uma surpresa para a maioria dos analistas de draft na época. Todo mundo tinha o Artie Burns como um cara de segunda rodada, tá? Ninguém botava ele no primeiro round. Não, para ser assim, para não mentir, digamos assim, eu lembro que poucos dias antes, alguns analistas começaram a botar ele no final do primeiro round, mas também era uma coisa muito recente. Então a maioria, o consenso pelo menos, é que era um cara de segundo round. E enfim, não rendeu, né? Não rendeu. Não vou me alongar muito no jogo do Artie Burns, que foi realmente terrível aqui em Pittsburgh. Mas de outro lado, como eu falei, eu sinto pena, porque, querendo ou não, ele é um cara que nunca deu confusão. Um cara que, beleza, tinha seus erros, mas que não criou nenhum drama, nunca foi um colega de equipe ruim, pelo que a gente sabe. Então, assim, eu sinto pena dele. É um cara que a gente depositou muita confiança, mas que muito provavelmente não deveria ter tido tanta pressão em cima dele, tá? E, enfim, acabou-se, que ele tenha uma vida longa, que ele consiga achar sucesso na NFL. Eu realmente espero que ele consiga achar um lugar, seja no special team, seja de backup, enfim, mas que seja longe daqui, porque já deu. Provavelmente ele ainda tem pelo menos mais uma chance na liga, como corner ainda, mais corner de fundo de roster, e mais uma como special teams. É mais ou menos assim que funciona
a NFL. Da mesma forma que assim funciona a NFL, o Steelers anunciou já essa semana, assim como basicamente todos os times que foram eliminados dos playoffs, a sua lista de contratos de reservas e para futuro. São 11 jogadores, que são basicamente todos os jogadores que estavam no practice squad da equipe, e o Steelers tem direito a 11 por causa, a gente já mencionou algumas vezes, programa de internacionalização da NFL, que deu um jogador extra pro Steelers, é o tight end Christian Scotland Williamson, e aí o Steelers, enquanto tiver esse jogador, ele tem direito a essa vaga extra, então não tem por que não manter o jogador. Então, todos eles já assinaram contratos, J.T. Barrett, quarterback, Trey Matthews, safety, Jamal Custis e Quadri Henderson, wide receivers, Alexander Myers, cornerback, Ralph Webb, running back, o Scotland Williamson, tight end, Christian DiLauro e Devin Gray, offensive tackle, Kevin Rader, também tight end, e Henry Mondeau, defensive end. Além desses jogadores, Tuzai Skipper, outside linebacker, ganhou um contrato de 2 anos com os Steelers. Ele estava no elenco final, se não me falha a memória. E assim o Steelers dá toda a indicação de que pelo menos pro próximo training camp, Skipper deve estar garantido. Tava assim, Danilo. Ele tava assim. O Tuzar Skipper, ele é uma aposta da equipe, tá? O queridinho da pré-temporada, digamos assim. Sabemos da história dele, que ele ficou no roster final para logo depois ser cortado, coisa que ninguém entendeu na época. Ele acabou indo pro Giants e depois voltou pra gente. Enfim, o que me preocupa com essa extensão de contrato é que isso demonstra que o time está preocupado com a posição de outside linebacker. Temos o TJ Watt, que é uma estrela em ascensão. Temos o Dupree, que teve uma temporada muito boa, mas que pode acabar não ficando por questões financeiras. E após esses dois, temos o Anthony Chiquilo e o Oladeni, além do Skipper, né? Então esse contrato de 2 anos me deixa um pouco preocupado, porque talvez a equipe já esteja pensando que não vai conseguir contar com o Dupree na próxima temporada. Mas enfim, isso aí só o tempo dirá. Só espero que essa manobra tenha sido como uma prevenção para manter 4 jogadores, porque eles vão se livrar de Anthony Chiquilo, que é um corte que não precisa nem pensar para fazer na próxima temporada, tá? A gente ainda vai falar de futuro dos Steelers em outro programa, mas já deixa na sua mente aí, amigo ouvinte, Chiquilo não pode voltar para os Steelers em 2020. Bom, essa época de final / início de ano é a grande época de premiações da NFL, e tivemos notoriamente 3 anunciadas nessa semana. Primeiro, o Pro Bowl já tem seus jogadores escolhidos, como o Steelers não vai ao Super Bowl, já que não está nos playoffs. Fora lesões e falta de vontade, não tem muita desculpa para os jogadores faltarem. Então, 5 jogadores foram chamados ao Pro Bowl. David De Castro é o seu 4º Pro Bowl, Minkah Fitzpatrick estreando, Cam Hayward é o 2º, TJ Watt é o seu 1º Pro Bowl como convocado, e Marquise Pouncey no seu 8º Pro Bowl. Esses são os 5 jogadores. Talvez a presença de Pouncey mostre o quanto o Pro Bowl é muito mais um concurso de popularidade do que necessariamente nível de jogo. Pouncey é um baita center, mas ele foi avaliado esse ano como 36º entre 36 centers avaliados. Não foi o melhor ano do nosso center. Mesmo assim, ele está no Pro Bowl. Paciência, vai curtir mais um ano em Orlando, né? Exatamente. O Pro Bowl nada mais é do que um concurso de popularidade. Raramente você vê um nome diferente. Por exemplo, o Zedarius Smith, do Packers, não foi pro Pro Bowl, tá? Pelo menos até agora, né? Porque a gente sabe que muita gente desiste, mas foi um cara que teve uma temporada muito boa, teve 13 sacks e meio, enfim, realmente teve uma temporada bastante interessante, bastante boa, e acabou não indo, por questão de nome mesmo. Vários jogadores estão aí na lista por popularidade, tá? O Pouncey é um belíssimo exemplo disso, já que a temporada dele realmente não foi tão boa. Vários snaps ruins, enfim. Realmente, Pro Bowl não mede de forma alguma a habilidade dos atletas, digamos assim. Ele realmente não diz quem são os melhores da temporada. Ele apenas diz quem a torcida gosta mais na grande maioria das vezes. Isso já na lista que importa um pouquinho mais para avaliação de nível, a lista de All-Pro, o Steelers teve 4 jogadores selecionados, TJ Watt como edge rusher, Cam Hayward inside defensive lineman e Minkah Fitzpatrick como safety, os 3 no primeiro time All-Pro. No segundo time All-Pro ainda tivemos TJ Watt como linebacker e Deontay Johnson como retornador de punt. Essa é a grande surpresa dessa lista, né? Os outros não tem nem o que questionar. Não foi a maior surpresa, não. Alguém votou no Terrell Edmonds.
Esqueci. Cara, na moral, essa foi a notícia mais aleatória do ano. Tudo bem que o ano começou agora, mas, bicho, pelo amor de Deus. É como a gente brincou no QG, não sei se foi o Ricardo ou se foi o Caio que falou isso pela primeira vez, mas a única explicação é que alguém tem errado. É porque o nome dele é Terrell Edmunds, tá? Então, existe o irmão dele, o Tremaine Edmunds, que é linebacker do Bills. Então na abreviação fica T. Edmunds. A única explicação possível é que a pessoa queria votar pro Tremaine e, sem querer, votou pro Terrell. Porque não existe outra explicação. Não tem. O Edmunds receber um voto de All-Pro é uma coisa ridícula. Ridícula. Isso aí É uma mancha. é uma mancha, justamente. Isso aí só mostra que esses teoricamente experts também erram, porque não é possível. Terrell Edmunds recebeu um voto de All-Pro, meu Deus do céu. É verdade, mas enfim, tivemos 4 jogadores, 5 eleições com 4 jogadores dentro do All-Pro de 2019. Ah, verdade, Danilo. Inclusive, isso é um absurdo, né? Eu não entendo. Na real, eu não entendo como eles podem eleger o mesmo jogador para 2 posições diferentes. Teve um ano que o J.J. Watt, eu acho que ele não ficou nas 2 posições, mas foi por muito pouco. Quase que ele entrava no primeiro time, no first team, como DE e DT, Defensive End e Defensive Tackle. Isso seria um absurdo. Não seja por isso. Não seja por isso. O primeiro time esse ano, Christian McCaffrey é running back e flex. Não. E no segundo, Derrick Henry é running back e flex. Não, justamente. Por que você vota no mesmo cara 2 vezes, pô? Justamente. Eu acho isso um absurdo. Eu realmente acho isso um absurdo. Mas pelo menos no flex, não estou dizendo que é correto, mas na minha opinião é mais compreensível do que você eleger o jogador para 2 posições diferentes. Porque o flex não é exatamente uma posição, é um espaço extra que usam para botar mais alguém ali, para não ter que escolher ou mais um wide receiver ou mais um running back. Até eu entendo. Não concordo com isso do McCaffrey, apesar de que ele teve uma temporada magnífica, mas não concordo dele ir em 2 posições. Beleza. Só que é mais compreensível para mim do que você eleger o mesmo jogador para 2 posições diferentes. Lembrando que a flex eu não considero uma posição, eu considero um espaço extra, mas enfim. Então, assim, para mim é loucura você eleger o TJ Watt como edge do primeiro time e como linebacker do segundo. Mas é como você falou, Danilo, isso aí acontece porque as pessoas elas têm as possibilidades de votar no jogador para mais de uma posição, o que para mim não deveria ser permitido. Para mim, você só deveria votar no jogador, só deveria ser permitido para votar no jogador em uma posição só, tá? Deixar, por exemplo, chegou lá o papelzinho pro cara votar. Aí tem lá o TJ Watt como edge, um exemplo. Ele não poderia constar em mais nenhuma outra posição. Na minha opinião, deveria ser assim, mas enfim. E aí acontecem essas aberrações. Mas o cúmulo realmente foi o que eu falei. O ano em que o J.J. Watt quase figurou no first team em 2 posições diferentes. Aí seria o cúmulo. Aí, meu amigo, pelo amor de Deus. O Watt, ele teve 22 votos como edge rusher, então ele foi o segundo edge rusher mais votado, só atrás do Chandler Jones do Cardinals, e ele foi o 6º linebacker mais votado com 11 votos. Aí Bobby Wagner, Demario Davis, Eric Kendricks, Luke Kuechly e Darius Leonard ficaram na frente dele. Na verdade, ele até empatou com o Darius Leonard, os dois com 11 votos. Então, 22 pessoas viram o TJ Watt como um edge rusher e votaram nisso, e mais 11 viam ele como um linebacker e votaram nele como linebacker. Fazer o que, né? Além de Watt, Cam Hayward, Deontay Johnson e Minkah Fitzpatrick, que foram efetivamente escolhidos para o primeiro ou segundo time, De Castro teve 1 voto como right guard, Marquise Pouncey teve 4 votos como center, a gente mencionou o absurdo, Terrell Edmunds teve 1 voto como safety, e Tyler Matakevich teve 1 voto como special teamer, que é muito provavelmente um jogador que vai voltar pro Steelers ano que vem, mas isso a gente discute num outro momento. O engraçado, Danilo, é que o fato do Deontay Johnson ter sido escolhido para o segundo time não foi a notícia mais absurda do dia, justamente por causa do Terrell Edmunds, né? Porque venhamos e convenhamos. O Deontay Johnson, ele foi escolhido como punt returner. Ok, ele teve aquele retorno, primeiro retorno para touchdown em punt dos Steelers em não sei quanto tempo, mas sinceramente, será que não tinha nenhum cara melhor não? Porra, é inexplicável.
Olhando a lista de votos aqui, tem 2 que me chamam a atenção. O Nyheim Hines, do Colts, teve jogo de 2 touchdowns de retorno de punch pro mesmo jogador. Isso já é mais impressionante do que o Deontay Johnson. Quem ganhou foi Deontay Harris, do Saints, mas o Andre Roberts, do Bills, é pelo menos um jogador que eu me lembro de ter jogado nessa posição a temporada inteira. O Mecole Hardman tem muito revezamento, o Braxton Berrios no Jets também teve muito revezamento, e Deontay Johnson demorou pra caramba pra conseguir a posição, acho que só na metade da temporada, e mesmo assim tá lá no time All-Pro. Não, realmente, eu não entendi até agora isso, na verdade. Talvez por falta de opção, beleza, mas sinceramente ele não merecia. Eu fico feliz porque ele foi eleito, ok, claro, mas sinceramente ele não merecia não. É como um amigo meu tava comentando comigo mais cedo, que inicialmente eu até discordei dele, mas depois eu vi que ele tinha razão, que alguns jogadores, ou melhor, alguns mercados, eles são mais fortes que os outros e, portanto, fica mais fácil de jogadores desses times serem eleitos. No caso, a gente estava falando do Minkah Fitzpatrick, que ele tinha comentado que o Minkah havia sido eleito para o First Team All-Pro e que isso em Miami ele não conseguiria. Eu discordei, claro, pela temporada maravilhosa que o Minkah teve, mas aí ele me explicou que o que ele quis dizer foi justamente que em Miami, pelos Dolphins serem um time ruim, tá? De ultimamente não terem chegado longe, que para ele ser eleito pro All-Pro, ele teria que fazer muito mais do que ele fez, ou melhor, que ele teria que fazer muito mais do que ele precisaria estando em Pittsburgh, que é um time que tá sempre lá em cima, que não tem temporada negativa desde que o Tomlin chegou e por aí vai, e realmente ele tem razão. Então eu acho que no tira-teima ali, no desempate, optaram pelo cara que tá no time que constantemente tá nas cabeças, o time que de uns tempos pra cá, ele realmente tem tido mais sucesso. Acredito eu que foi isso. E por fim, esse ano também tem 100 anos do Hall da Fama, do Pro Football Hall of Fame, e temos 2 eleições para esse ano. Normalmente entram uns 5 nomes da era moderna e mais uns 3 de contribuidores do passado. Esse ano eles resolveram manter os 5 da era moderna e colocar uns 20 novos nomes dos mais clássicos, assim. E os Steelers têm indicações nas 2 listas. Na primeira, que é a mais hypada, a mais relevante, podemos dizer assim, Alan Faneca está novamente nessa lista e Troy Polamalu, em seu primeiro ano, é um finalista. E eu digo para você que é um absurdo se Troy Polamalu não entrar na primeira eleição dele, tá? Não é só questão de clubismo, não é só porque esse é o podcast mais clubista do Brasil e fala sobre o Pittsburgh Steelers, não. É porque Troy Polamalu é um jogador desse tipo que você precisa colocar ele. É sua obrigação fazer de Troy Polamalu um First Ballot Hall of Famer. Inclusive, Danilo, essa sua afirmação, ela se torna ainda mais verdadeira quando a gente analisa os finalistas. Porque uma impressão que eu tive, que muita gente tá tendo, é que não é uma classe exatamente forte, tá? Tem classes que você vê que tem jogadores, assim, históricos. Não é o caso dessa classe. Essa classe tem, claro, nomes que fizeram história, mas no contexto, todo mundo tá dizendo que é uma classe fraca. Eu vou dizer os nomes agora. Troy Polamalu, Adrian James, Zach Thomas, Brian Young, Richard Seymour, John Lynch, Steve Atwater, Leroy Butler, Reggie Wayne, Torrey Holt, Isaac Bruce, Sam Mills, Tony Boselli, Alan Faneca e Steve Hutchinson. Cara, o Polamalu, desses nomes, na minha opinião, ele disparadamente foi o melhor. Disparadamente. Tanto que a chance dele entrar no primeiro ano, ser um first ballot, é gigantesca. Gigantesca. Inclusive, eu acho que por ser uma classe fraca também, o Alan Faneca tem grandes chances de entrar. Grandes chances também. Exatamente. E na lista dos nomes mais clássicos, a gente tem 3 indicações mais fortes para os Steelers. A primeira é Donnie Shell, ex-jogador, ele é da época da nossa primeira geração lá de Steel Curtain, ele teve com os Steelers entre 74 e 87, tá? Jogador histórico que também precisa estar no Hall da Fama. O Bill Cowher, head coach, ganhou o título no Super Bowl 40, e Buddy Parker, que passou pelos Steelers, o último ano dele como treinador foi no Steelers, mas a carreira dele é maior com o Lions e o Cardinals. Esses 3 jogadores
esses 3 contribuidores mais clássicos, já que tem um head coach aí no meio, 2 head coaches no meio, estão na lista dos veteranos. O meu palpite é que desses daqui, o Cowher é o nome mais forte, até porque ele tá mais na cabeça das pessoas, já que ele é comentarista. Eu realmente não posso opinar sobre Buddy Parker e Donnie Shell. Cara, eu gosto muito de ler matérias, de pesquisar sobre a Steel Curtain. Realmente eu gosto bastante. O Donnie Shell, ele foi, assim, claro, as pessoas que falam dele são mais ex-atletas dos Steelers, tá? São caras que jogaram aqui, caras que que jogaram na mesma época que ele, mas, ou seja, não são tão imparciais assim. Só que dentre aqueles jogadores da Steel Curtain que não foram incluídos ainda no Hall da Fama, talvez ele seja o principal. Eu diria mais um outro nome que, pelo que eu leio, talvez também tivesse o direito de ser incluído, seria o L.C. Greenwood, que era parte da DL, tá? Juntamente com o Joe Green. Mas, enfim, voltando ao Donnie Shell, ele, só para os ouvintes saberem, ele era safety, jogava inclusive de strong safety naquela defesa. E teve 51 interceptações. No momento da aposentadoria dele, era o maior número de interceptações por um strong safety na história da liga. Muita gente diz que o Donnie Shell não foi incluído ainda no Hall of Fame porque existe um certo preconceito com os Steelers daquela época, porque já existe muita gente, digamos assim, eleita para o Hall da Fama, tá? Daquela defesa, de cabeça, eu lembro que tem o Joe Green, o Jack Ham, o Jack Lambert, o Mel Blount. Tem mais algum, Danilo? Acho que não, né? Acho que são esses 4. Que eu imagine são esses. Talvez o Tony Dungy mais como treinador e não como jogador. Não, o Tony Dungy, assim, apesar de ter jogado, era reserva, mas eu acho que nessa conta ele não entraria, não. Realmente são quatro pessoas, 4 jogadores da defesa. Mas aí quando a gente vai pro ataque, a gente tem mais 5, que seriam o Terry Bradshaw, o Lynn Swann, o Franco Harris, o John Stallworth e o Mike Webster. Então, assim, no total, são 9 jogadores. Quando a gente considera que, digamos assim, seriam 22 titulares, a gente tem quase metade deles no Hall da Fama. Então, muita gente diz que tem realmente esse preconceito, tem essa relutância, digamos assim, para incluir mais jogadores daquela época dos Steelers, porque já teria muita gente. Mas eu realmente acredito que o Donnie Shell mereça. E, assim, dessa lista de finalistas dos seniors, eu também acho que ele tem bastante chance. Eu realmente acho que ele tem uma chance considerável de entrar. Até porque o nome dos Steelers tem bastante peso. Então, eu tenho certeza que muita gente tá mexendo os pauzinhos para ver se o Donnie Shell consegue galgar essa vaga. E outra coisa, se o Donnie Shell for eleito, ele entrar no Hall da Fama, a gente vai chegar ao incrível número de 5 jogadores da classe de 74 como eternizados no Hall da Fama da NFL. Apesar dele não ter sido draftado naquele ano, ele veio para os Steelers como undrafted free agent. Então, ou melhor, não é undrafted free agent. Digamos assim, ele é da mesma classe, apenas não foi draftado junto aos outros 4, que seria justamente o Lambert, o Stallworth, o Lynn e o Webster. Que bela classe, hein, Danilo? Rapaz, você sair do draft hoje com 2 jogadores titulares, não precisa ser absurdo não, já é um bom ano. Agora você sair com 4 Hall of Famers, bicho, não tem a menor condição. É realmente uma classe lendária. Agora, você falou de classe lendária, Germano, eu lembrei que nesse finzinho de ano teve mais uma eleição, já que é o 100º ano da NFL, teve a seleção do All-Time Team. A NFL escolheu, acho que foram 100 jogadores e o Steelers teve 4 indicações, 4 jogadores colocados. Obviamente, Mean Joe Green na linha defensiva, o Jack Ham, Jack Lambert e Chuck Noll. Teve mais um, o Mel Blount. Então, 4 jogadores e um treinador. E a prova de que aquele Steelers era muito mais a Steel Curtain do que o ataque é que foram todos jogadores de defesa, né? Exatamente. Apesar de que o Terry Bradshaw não entrar na lista foi um absurdo, porque eles botaram o Troy Aikman. Não, eles colocaram o Troy Aikman na lista. O Aikman, ele... Não, Staubach. Exato, é porque a gente se confunde com os quarterbacks dos Cowboys. Tudo Cowboys. Então, assim, o Staubach entrar na lista e o Terry Bradshaw não, foi um verdadeiro absurdo, porque o Staubach, ele foi second team do
do All-Decade Team dos anos 70. E quem foi o jogador do primeiro time? Justamente o Terry Bradshaw. Então, assim, foi realmente um absurdo eles colocarem o Staubach e não colocarem o Terry Bradshaw. Apesar de que eu acredito que o Terry Bradshaw não deveria ter entrado na lista, mas se o Staubach entrou, na minha opinião, o Bradshaw também deveria estar lá. Pois é, essa foi, obviamente, como toda a lista da NFL, teve polêmica envolvida, mas foi uma eleição bem calcada em respeito a todas as eras da liga, né? Deu uma passada em todas as épocas da NFL para dar uma demonstração do que é um time all-time mesmo. Eles não ficaram só nos tempos recentes, aí teve uma série de outros jogadores que não foram mencionados e que causou certa revolta pela internet, mas a gente pode ficar só com o nome do Terry Bradshaw mesmo. Só uma coisa, só para deixar claro, assim, para os ouvintes que não acompanharam, o Terrell Owens ficou fora da lista. A gente tá falando de um cara que... Terrell Owens, LaDainian Tomlinson, Drew Brees... Não, mas o Terrell Owens, na minha opinião, é a ausência mais gritante. Porque a gente tá falando de um cara que é top 3 da história em quesitos de wide receiver, em recepções, em jardas. Ele é um cara top 3. Então, assim, na minha opinião, a ausência mais gritante foi a dele. Claro, tiveram outros nomes, mas a ausência mais gritante foi a dele. E a gente sabe que o Terrell Owens ficou de fora por questões extracampo, né? Mas, enfim, não vem ao caso. Exatamente, mano. Muito obrigado. Então, fechamos esse episódio. Gostaria de solicitar suas considerações finais para a nossa saideira de temporada, já, mano. Bom, foi uma temporada bastante interessante, digamos assim. Uma temporada que ameaçava ruir desde o início com a lesão do Big Ben. E é como eu falei, o meu intuito nessa temporada era simplesmente aproveitar. Era ver no que dava, assistir os jogos sem nenhuma preocupação. Admito que falhei nesse quesito. Ainda mais pro final da temporada. Mas não adianta, Danilo. O coração bate mais forte, o cara dá aquela suada. Enfim, verdade. Fazer o quê? Mas eu gostei da temporada. Foi uma temporada principalmente de aprendizado, tá? De aprendizado. A gente estava muito acostumado com o Big Ben. Foi uma coisa que abriu nossos olhos, assim, a atuação dos quarterbacks reservas da equipe, tá? Então, é como eu falei no começo, a gente tem que dar graças a Deus que o Big Ben é o nosso quarterback e que provavelmente vai voltar na temporada que vem. Porque com o Big Ben, nós somos um time de playoff que, com certeza, ameaça ir pro Super Bowl quase todo ano, ou pelo menos deveria, né? Com essa defesa, se Deus quiser, se ela conseguir se manter, ou pelo menos um nível parecido que foi essa temporada, imagino que seja esse o caso. E só mais duas considerações finais. Primeiro, agradecer aos ouvintes que encomendaram as jerseys do Black Yellow BR. A gente estava planejando isso há um tempo, finalmente botamos em prática, e a todo mundo que encomendou, eu agradeço a confiança, e logo estarei dando mais detalhe para aqueles que fizeram a encomenda. E por fim, ouvintes, por favor, fiquem ligados no podcast durante essa intertemporada, porque vai ser uma intertemporada especial, realmente vai ser especial. No final da década, a gente consegue fazer programas especiais com os melhores da década, os piores da década. Então, assim, fiquem ligados, porque eu tô muito, mas muito animado com isso. Então, fiquem ligados que realmente essa intertemporada promete. Um grande abraço. Muito bem, deixar também o registro de muito obrigado aos que confiaram e solicitaram a jersey do Black Yellow. Dar também muito obrigado pelas mensagens de ano novo, mensagens de fim de temporada. Realmente a gente sempre trabalha para acompanhar os Steelers, não interessa qual a situação que esteja a equipe. E deixar o aviso aqui que apesar do Steelers já ter encerrado essa temporada, o Black Yellow Brasil ainda não encerrou. Ainda teremos mais 2 programas nas próximas 2 semanas, tá? Na semana que vem, a gente vai fazer a nossa eleição de melhores e piores do ano. Esse é efetivamente um programa catártico. A gente sempre desabafa muita coisa sobre a temporada nesse episódio. E na semana seguinte, daqui 15 dias, a gente tem um programa para falar sobre as questões que vão cercar o futuro dos Steelers. Esse é um programa que tem todas aquelas perguntas que vocês normalmente mandam pra gente. Daqui a 2 semanas, se você quiser encher a caixa lá do @BlackYellowBR no Twitter e no Instagram de perguntas sobre isso, pode mandar, o Steelers deveria renovar com tal jogador, quem são os... A hora de perguntar é essa. Só não fala ainda de draft, porque é exatamente esse o período que a gente vai começar a estudar toda a parte de draft, tá? Então ainda temos mais 2 programas antes de partir para férias, porque merecemos todos umas férias. Voltamos na semana que vem com os melhores e piores do ano dos Steelers. Um grande abraço a todos e até lá. Yeah.
You know what it is. Like a yellow